Bom, a gente está recebendo aqui hoje o Franz, artista plástico, pintor. Como é que tu gosta de se rotular? Se é que tu gosta de se rotular. Como é que tu gostaria de ser? Rotulado. Artista plástico, assim, eu acho que eu sou artista plástico. Teve um momento que eu estive fora das coisas todas, tipo assim, que eu fiquei meio à margem de tudo. E que as experimentações diversas na fotografia, no objeto, em outras coisas estavam muito em voga. E perguntava, mas o que que tu faz? Eu pintura. Mas o que que tu é? Eu sou pintor. Aí Mais fácil responder. era para fazer o contrário do que estava na onda. Minhas questões são de artes plásticas, mas com ênfase em questões da pintura. Mesmo quando eu fiz gravura, teve muito forte a pintura. Mesmo quando eu fiz uma experiência no Margas com uma exposição de escultura, lá no fundo tinha um grande negócio que era próximo à pintura, não era escultura. Então, já que tu já deu esse gancho pra gente, assim, quem é o Franz? Fala um pouquinho da tua trajetória pra gente. Vamos fazer um exemplo de Abu Janra aqui agora. Não. Um dia, quem sabe, né? Um dia que a gente vai conseguir fazer algum tipo de provocação naquele nível. Não, mas é que a gente sempre inicia assim com a pessoa se apresentando, digamos assim, mas sem ser aquela coisa muito Alguém bastante simples do interior, Rio Pardo, Rio né? Pardo, que até os 18 anos, ou 17 anos, basicamente não saiu da cidade. Não viajou para lugar nenhum. A partir dos 17 anos resolve viajar, com 18 resolve viajar cada vez mais. E se eu pudesse, eu gastaria grande parte do meu tempo viajando. Não dá. Mas só aquela coisa, tenho que ir para tal lugar, eu procuro conciliar e saber tudo que está acontecendo lá para poder aproveitar o máximo daquilo. Tipo, tenho que ir a São Paulo a semana que vem para um negócio, trabalho. Vou aproveitar para ver a exposição do Gauguin, que eu descobri que fecha na sexta-feira. Eu iria o evento, o negócio é no domingo, então vou antes 2 dias, então vou conciliando para ver coisas e aproveitar ao máximo que tudo que está acontecendo, aproveitar na Vila Milan, Emmanuel Nassar, então é juntar essas coisas. Então vou atrás de informação o tempo inteiro, não uma informação oficial, mas tipo de Não curiosidade, acadêmica. não acadêmica, mas essa coisa de estar ligado a isso. Vou ter para aqui. Já viajei por causa de uma exposição, 1.000 e tantos quilômetros de carro para não perder uma exposição, uma oportunidade de uma exposição e azar. Vamos lá. E nessas tuas viagens essa saída de Rio Pardo, assim, como é que se dá essa entrada no universo das artes? A entrada no universo das artes ela se dá em Rio Pardo. Em Rio Pardo. Ela dá em Rio Pardo. O que acontece? Eu devia ter uns 13, 14 anos por aí. Foi um momento que a cidade começou a ter uma afluência de público promovida pela cidade, mas com apoio da Secretaria de Cultura, na época era Educação e Cultura, para as questões de patrimônio histórico. Então ia a Rio Pardo, artistas para pintar. Então toda uma parte da história do Rio Grande do Sul estava indo a história das artes plásticas e da Rio Pardo fazer coisas. Exemplo, que eu até me lembrei agora, assim, o símbolo, aquela portal, símbolo da Fundação Vera Chaves Barcelos, é de um prédio na frente da minha casa. Olha Eu só. conheço ele, aquelas fotos, eu sei que a Vera fez. Tem várias, o Start, parte deles são de Rio Pardo. Então a gente convivia, conhecia. A Vera eu não me lembro dessa época, mas bem provável eu tenha encontrado ela lá nessa história. Final dos anos 70, comecinho dos 80 ali. Então é isso, tipo assim, essas pessoas iam, muitas vezes eu virava à noite conversando. Eu me lembro de uma pessoa que é o Salomão Scliar, irmão do Scliar, escritor e do pintor, que era cineasta e tudo mais, e fazia fotografia. Ele foi para produzir umas fotos, para gerar cartaz, para patrimônio histórico, Secretaria de Cultura. E eu fiquei carregando ele para a cidade inteira, para fotografar. Então tu levava e ele fotografava uma coisa que não era o óbvio. E aí, o cartaz virou uma foto do sino da Igreja de São Francisco com a cidade logo abaixo do sino, meio que abaixo daquela cúpula do sino. E aquilo sempre foi uma coisa maravilhosa. E foi um cara que
depois de andar 2 dias com ele para lá e para cá, e ficou a equipe, e gente aqui, sentar de noite com eles, e pagar em janta, ficar vendo os caras beber, tomando Coca-Cola, no refrigerante, era muito criança, acompanhar essa história toda, ver essas pessoas todas falando, não me lembro do que, mas isso te movimenta a cabeça, te tira daquele lugar. Aquilo me tirou do lugar, aquilo me tirou de compreensões que eu tinha. Isso acho que para mim é a coisa mais fundamental. Sentar com pessoas e falar é a coisa mais fundamental para mim. Então, esse universo de troca, então, nesse universo de troca, e a partir desse universo de troca, tu vai te encontrando enquanto artista. Né? Sim. E aí, temporalmente, quando é que isso acontece? Assim, você falou no final dos 70, início dos 80. Início dos 80 tu já estava mais ou menos eu tava inserido. desenhando muito, fazendo um monte de coisa, porque eu via aquelas pessoas que iam lá desenhando. Desenho de observação, desenhar a Rua da Ladeira, Capela São Francisco, desenhar isso aí. E eu comecei a desenhar. Aí, quem me ajudou no começo foi o De Curtis, que é um aquarelista falecido. Basicamente não tem, acho que o Marques tem 1 ou 2 trabalhos dele, dificilmente estão mostrados. Um aquarelista bom, correto, aquela aquarela tradicional. Mas ele me deu um estojinho de aquarela, aí eu comprei uns papéis, aí vai testando, aí comecei a fazer exercício de desenho, aí fulano me citava que um exercício tal de observação era importante, aí eu fazia aquilo à exaustão, aí via uma revista de alguma coisa, fazia aquilo à exaustão, como o começo de qualquer um. Naquele momento tem muito uma outra história, eu comecei a trabalhar com 15 anos, e junto do trabalho começou no colégio as discussões da abertura política e tudo mais, tem que entender no tempo. Não se era políticos, mas se discutia, se falava de livros, se lia coisas que normalmente não estavam acessíveis até então. Se alcançavam essas coisas. Quando eu resolvo fazer umas telas brancas escritas com spray, por quê? Na cidade tinham ameaçado e prender e não sei o que e tudo mais, gente que tinha grafitado na rua, coisas políticas, eu resolvi levar para a tela, para ver o que acontecia. E ali começa essa coisa. Tem uma frasezinha muito engraçada e muito rastaquera, que eu disse para o Décio Presser, e eu acho que ele publicou, se não me engano, está em algum texto lá, que a aquarela era minha calma e não sei se é ansiedade, alguma coisa assim. A pichação era essa ansiedade ou minha raiva, coisa assim. Mas era um pouco isso, tipo assim, era comportamento de educação, era comportamento desenhar observação, desenhar aquarela, fazer isso era disciplinar um processo. Tem uma coleção dessas coisas guardadas, depois fui para Ouro Preto, desenhei quantidade em Ouro Preto. Me ajudou muito em Ouro Preto aquilo, porque eu vendia alguns desenhos desses para turista e isso me ajudou ficando em Ouro Preto, porque eles compravam, vendia barato, vamos dizer, hoje R$100 ou R$50 o desenho, mas vendia 3, 4 no dia e tinha dinheiro para fazer. Já conseguia. Pagava janta, café da manhã. Pagava o próximo dia já. Ia ficando. Isso é legal, isso eu acho uma coisa que é bacana, mas assim, o objetivo era uma outra coisa, era uma outra pintura, era um outro negócio. E aí a coisa da pichação vem nesse viés. E aí acontece, aí o trabalho acontece como para artista. Bem maluco, mas acontece. E aí a primeira exposição... Margs, 1982, novembro. Coletiva, 19. individual, coletiva já? Individual, coletiva? Individual. Mas antes teve o salão, né? Teve o salão da RBS, que foi poucos meses antes. Então assim, eu participo de um salão que fica um mito entre me darem o prêmio, me recusarem, e me dão uma menção honrosa que não está no regulamento, ou seja, papel, uma folha de ofício. Que faz o que com aquilo? Não paga nem a tela, que não sei, nem a passagem para mim aqui. Mas ok. Não teve nenhuma gratificação financeira? Nada. Só invento criar uma premiação nova. Exatamente. Prêmio France. Aqui no ombro. Muito bom, muito bom. Muito bom, meu menino. Mas... Não, mas legal, né? E aí a gente tem nesse contexto Brasil, enfim, né? Brasil. Nesse contexto Brasil é interessante, a gente fala Brasil, mas é Rio de Janeiro que eu ia falar, né? Como vai você, geração 80, né? 84? 84. 84. Tava lá. Não participei da exposição Geração 80, mas estava no evento. Eu nunca tive problema para viajar. Tem tal coisa, eu vou lá. Dá-se um jeito de... Tipo assim, tudo.
Tudo que é abertura de Bienal naquele período eu tava. Nunca tive muito medo. Eu disse, é difícil de ir. Não, não, tem que pegar aí. E aqui, em 85, se não me engano, acho que foi na Gestual, teve o Oitenta, É. né? Tu lembra dessa? Artefato. 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 Nessa tu não chegou, não chegou a estar, né? Mas porque estava... ali eu nunca participei de nada da Artefato. Nunca me convidaram para nada. Não estou falando mal do Artefato. Vamos ser, Sim, acho que é sim. extremamente importante. Mas assim, tinha uma característica do Artefato, se for olhar para fora, para ela, ou ela trazia algumas experimentações de fora, como trouxe Maurício Bentes, que eu me lembro. Mas tinha muitos artistas ligados a artistas novos, ligados à universidade. Era quase uma galeria universitária. Se tu olhar assim, os artistas quase todos vão ter Sim. uma ponte com a universidade. Sim, de fato. De fato, se olhar a lista de nomes ali dessa exposição professores, específica, inclusive. né? Você vai ver que ou alguns já eram professores, ou muitos vão Virar, ser professores, né? depois, né? Universitários. É muito isso. Não, Sim. não é, parece que, não estou falando mal, não é só Sim, um fato. sim. Assim, a Gestual teve. A Gestual, desculpa. A Artefato. Artefato. De fato. Chegou, tu citou antes ali a Vera Chaves, né? E aí tinha, se eu não me engano, também ali por volta dos anos 90, já tinha o espaço NO, né? Não, o espaço NO é do final dos começo, o espaço 60. NO é do final dos 70 para 80. Final de 70 para 80, exatamente. Tá, E ali, sim, ali eu vi muita exposição. ali tu chegou Nunca a participei. transitar, mas Só ia para ver, conhecia a Vera nesse momento. Aham. Mas eu ia para ver, aí vi Oiticica, vi uma exposição do Marcelo Nietzsche, que para mim é uma coisa impressionante, nada a ver com o que a gente tem publicamente de Marcelo Nietzsche. Eram umas coisas com madeirinhas, parecia muito próximo a uma pandorga. Uhum. Uma outra estrutura, muito próxima à estrutura dos infláveis, do Marcelo Nietzsche, que é uma coisa também que vai ficando no apagamento da história. Não sei se tu ia perguntar, Alexandre, sobre os outdoors, eu acho que também não, é desse porque momento, nesse período né? ali, na primeira metade dos 80, teve a questão das diretas, né? Em 84. E vocês fizeram uma... Na verdade, quem organizou tudo aquilo das outdoors aqui foi a Jega de Moraes. Meio, como é que foi financeiramente, eu não sei. Sim. Aí foi convidado alguns artistas para fazer, acho que a gente ganhava o material. Começou com uma faixa, tudo começou com uma faixa, não é? Não, vamos lá. Conta a história, Outdoor, mais ou menos. outdoor. Não, O movimento das diretas é outra coisa. Sim, Vamos sim, separar sim. coisas aqui, nós temos que separar. Outdoor. Um evento da RBS de 83 para 84. Para virada de ano. Só. Então é convidado vários artistas para fazerem coisas. Cada artista tinha as suas questões outdoors. E, ok. Ponto. Dá uma coisa. Neste momento tinha acontecido coisas. Tinha acontecido em Fortaleza uma exposição de outdoor, tinha acontecido a Artdoor, Paulo Brusque tinha organizado no Recife, que eu participei também. São Paulo também tinha feito uma mostra outdoor, porque era uma busca de outros veículos de comunicação para o campo da arte. A outdoor era uma coisa muito presente na cidade. Sim. Então tinha essa coisa. O movimento das diretas, com artistas para diretas, era uma outra história. Eu acho que o artista para diretas tinha uma coisa muito forte em Porto Alegre. A gente se organizava, fazia panfleto para ajudar, não sei, pra ajudar a criar, para ajudar a distribuir. Era muito mais, não uma ação artística, assim. Eu acho que o Irineu tem uma coisa com aquela árvore. Sim. Eu tenho uma série de tags que era para encher a árvore. Eu guardei um monte de tag, eu tenho tudo aquilo. Tem coisa que eu fui guardar. Eu sou um acumulador de coisas, sabe? Então, assim, pegar arquivos meus é uma montanha de coisas mal organizada, mas é uma montanha de coisas. E essas coisas todas foram acontecendo, mas para acontecer, aí pintar uma faixa, para ir pendurar faixa, Era fazer mais passeata, uma ação política é mesmo. uma ação política do que artística. Uma ação tá? política de artistas. Mas era uma ação política. Mas tinham algumas muitas intenções estéticas que atravessavam também, né? Assim, é como se tivesse uma tentativa de ter um cuidado estético com a ação. Já que a gente vai fazer a faixa, vamos fazer ela bonita. Sim. Já que a gente vai fazer um panfleto, vamos fazer ele com uma apelação estética. Um apelo bonito, interessante, instigador.
Bonita é a palavra ruim de ser usada Sim, aqui, mas assim. a gente Mas entendeu. eu acabei usando. Mas assim, essa coisa de fazer uma coisa, em vez de aquela coisa simples de um gráfico, Panfletária, fazer uma letra coisa. chapada, sem nada. E mesmo que fosse isso, às vezes alguém de design fazer usando um bom projeto gráfico, Sim, tá? sim. Nesse sentido. E tu falaste assim, o viajar, o transitar, né? Ou o transportar, né? A gente pensa muito assim nessa questão do transportar, né? De tu ir para um determinado lugar e trazer desse lugar informações que tu vai transportar e transformar isso em parte do teu processo de criação. Nesse sentido, eu queria que tu falasse um pouquinho dessas tuas viagens, assim, não só, tu falou Ouro Preto, né? Mas também para fora do Brasil, a gente sabe que tu transitou por aí em momentos importantes também. Da Bom, história da arte, na verdade, né? vamos lá, assim, vamos começar a coisa. Como eu não pude muito viajar, a viagem era Rio Pardo, Santa Cruz, Rio Pardo, Venâncio, Rio Pardo, Bexiga, era aquela região. À medida que eu comecei a fazer essa coisa de viagem a Porto Alegre, então vinha, voltava, consegui me estabelecer aqui. A partir de estabelecer que vou viajar mais, aí vou para Ouro Preto, queria muito ir a Minas, porque a relação com o Rio Pardo era muito forte, Ouro Preto, uma relação imagética dessa história. Aí fui para Ouro Preto, era uma ideia de ficar uma semana lá e depois ir para outra cidade, e acabei ficando 2 meses por Minas, 45 dias de Ouro Preto. Maluco isso. Depois outro dia, depois voltei para fazer festival de inverno, depois voltei para fazer festival de inverno, que foi uma coisa que deu uma possibilidade de conhecer tanta gente. Aí foi um momento que floresceu a Funarte, no Rio de Janeiro. Aí então eu fazia aquela coisa, vou a São Paulo, vejo um monte de exposição, aí fica na casa do Ludnilson, que o Mário tinha apresentado, ficava na casa dele, umas vezes ficava na casa do Jean-Claude Bernardet, não tinha dinheiro para hotel. Ia ficar na casa de quem topava, deixar hospedar, ia ver todas as exposições, então tem algumas coisas que marcam muito. Tipo, quando tu viaja e tu vai para um lugar que totalmente tu não sabe, e tu vê coisas, e tu tá, assim, lógico que eu MASP, li Yeoman, mas ia às galerias. Então, assim, eu fui numa galeria chamada Paulo Figueiredo e vi uma exposição de Mira Schendel com aqueles papeizinhos, com as monotipias. Eram os papeizinhos na parede, eu não lembro se alfinete ou uma outra coisinha presa na parede solto, meio esvoaçantes. Nada mais, uma exposição nunca, sem custo zero, tá? Aquilo é desenho. Tudo que tu pensa de desenho se desmonta naquele momento. Aquilo é o quê? Essa coisa de não ter texto, nada dessas exposições tem texto. Como é que tu trata isso? Isso é entre 81, 82, 83. Então, é um espaço difícil de coisa para alguém que é muito jovem. Dentro da mesma contexto, assim, eu vi uma exposição logo depois da prisão do Iberê, foi feito na Galeria do Comércio, na Galeria do Centro Comercial da Zenha, que é uma galeria do Tatata. Foi feita a exposição, primeira exposição do Iberê depois da prisão. Tinha recém saído da prisão, ou estava saindo da prisão, ele fez a exposição, um desenho da presídio e tal, e umas pinturas. E eu fui olhar, e fiquei lá na galeria olhando, como um artista novo, um cara muito novo, não digo artista, mas... E eu olhava aquelas massas de tinta, e tudo que eu tinha visto de pintura era mais liso, não tinha aquela coisa estufada, aqueles desenhos rápidos, brutos. E eu olhava, uma pessoa se aproxima, tá gostando. Eu disse, eu não sei se eu tô gostando, não gosto, mas eu tenho que ficar olhando, tá certo. Depois eu descobri que era o próprio Terê. Você não peguei, não, cara dura, disse, Tá gostando, né? Não sei se eu tô gostando, mas eu tenho que ficar olhando. É isso. Certo? Porque não tem texto, não tem nada. Só sabia que eram desenhos da prisão, de um artista, isso, aquilo e aqui. Como é que isso funciona na cabeça? E aí foi essa coisa de ir para fora, e viajar, e ir aqui, aí foi uma coisa maluca. Entre 82 e 86 eu participo de meio mundo de coisas. Meio mundo de coisas. Se ganhar Salão Paulista, Paranaense, ia para o Paraná, ia para São Paulo, ia para o Rio. Do Rio, um Brusque me conheceu, foi uma coisa assim, eu participei de uma exposição chamada Caligrafias e Escrituras, que era a presença da palavra e da letra na arte brasileira. Então, assim, era legal. muita pintura, muita poesia. Isso onde, desculpa? Presença da arte Não, onde que foi? na Funarte do Rio, Funarte do Rio. ali no Museu Nacional de Belas Artes. Eu não sei se agora eu não fiquei assim, era organizado pela Funarte
Só não sei se era ali se confundia muito o prédio, que ala era da Funarte e uma ala era do museu. O que que era o que, eu não me lembro. Uhum. E tinha me convidado, por causa das palavras, das letras na pintura. Então, era todo mundo tinha, desde artistas que não devem nem saber quem é Wilson Piran, que eu nunca mais vi também, a Mira Schendel, com aquelas letras do trabalho dela, Paulo Bruschi. E aí eu saí da exposição, uma turma, fomos para uma amarelinha tomar cerveja, e fica tomando cerveja, conversando. Eu fui sair, eu, Paulo Bruschi e Rubem Valentim, às 9 da manhã. Eita. E dali saiu uma exposição para 2 ou 3 meses depois no Recife. Aí no Recife eu conheci um monte de gente assim. Então assim, eu fui no fluxo das coisas. Só isso. Essas pessoas, que é Paulo Bruschi, porque é Rubem Valentim. Essas pessoas não eram nada naquele momento. Assim como eu também eu não era nada. Eram só artistas. ah, Mas que compartilhavam não só interesse de uma maneira geral pela Exatamente, arte, tinha interesse nas coisas. mas A experiência em si, né? mas uma curiosidade por uma cena que estava se construindo, né? Porque na Sim. verdade, assim, esse é muito engraçado, esse teu encontro, só o teu encontro, e aí é o historiador da arte falando agora, né? Só o teu encontro com o Iberê nessa exposição pós-prisão, e isso que tu comenta com ele, essa conversa que tu teve sem conhecer o Iberê, só isso já dá um texto fantástico, né? Por quê? É quase como se fosse, e aí talvez eu agora vou estar falando algum tipo de heresia, mas é quase como se fosse um encontro entre, num certo sentido, né, a arte moderna e a arte contemporânea, porque o Iberê está nesse momento de transição moderno e contemporâneo, Sim. né? E tu também está nesse momento, só que tu, claro, né, numa faixa etária também, né, bastante distante dele, e com uma trajetória iniciante, né? Então tu acaba pegando ali nos anos 80, 90, um espaço muito tenso também, né? Do ponto de vista de transformações estéticas, de experimentação, de performance, e daí vou pintar então, né? Vamos seguir com a pintura. Como é que foi isso daí? Como é que seguir pela pintura? Eu não sei, tá? Mas assim, em um certo momento, era assim, eu sou filho de um pai que naquele momento era motorista de táxi, que tinha perdido todo um negócio que era uma loja por um incêndio e vinha fazendo um processo falimentar. E por isso morava na casa com meu avô, a minha mãe era costureira, e estudava em colégio público. Então não se tinha condições nenhuma. Durante muitos anos eu vivi de roupas que a minha mãe costurava para mim. Certo? Conforme eu fui trabalhando, eu fui comprando tecidos melhores para isso. Para uma vida simples. E ao mesmo tempo, eu nunca me importei se tu ganha uma fortuna, se tu é milionário, se tu é pobre. Importa como é que a gente consegue sentar e conversar. O resto não me interessa. Então, não tenho problema com nenhum dessas relações. E ao mesmo tempo isso me parecia que assim, a arte me dava esse trânsito. Essa possibilidade de transitar. De uma forma muito primitiva, quando eu comecei a fazer a coisa, muito primária, não é primitiva, muito básica. Quando eu estava desenhando, desenho de observação dos casareiros em Rio Pardo, às vezes, e tem vários fazendeiros, famílias que me compravam, ou eu fui para algumas fazendas para desenhar as casas deles, que me pediam, me compravam desenho. Simples, hoje eu vou comprar R$ 300 e tal, mas era a chance que eu tinha dessa coisa também circular. Então eu circulei por muita fazenda que de uma outra forma, como um filho de costureiro e motorista de táxi, eu não teria acesso. Mas pelo que eu fazia, comecei a ter acesso. Aqui tinha uma galeria da Yara Craft, que é no mesmo prédio ali na Jardim de Cristóvão, onde mora a Mônica Zelinski, que naquele momento era muito sofisticado morar ali. E a galeria era num apartamento, marcado hora. Eu pedia para ir lá, ia lá, era muito bem recebido. Então, assim, se interessar por arte, para mim, eu acho que simbolizava poder transitar por um meio que era interessante. Me interessava por essa coisa de ser interessante, não que e que me dava um direito de pertencimento a ele. Então, assim, eu podia ir nas pessoas mais malucas, assim, tudo era possível.
acessar pessoas, na época assim, eu adorava e gosto muito, não gosto muito da pintura, não é uma pessoa pintura que eu tenho interesse, uma pintura que eu me apaixono, mas eu gostava demais da pessoa e da capacidade de ter feito coisas, muito mais pela ilustração, pela história toda, que do Nelson Blut. E eu tinha acesso, ele virou amigo. Então, isso era muito legal. Tipo, como é que eu teria, se eu continuasse aquela coisa de trabalhando num banco, morando em Rio Pardo, teria esses acessos? Não creio. Então, assim, poder ter esses acessos, conhecer gente. E não é. Tem pessoas hoje, assim, na arte brasileira que são extremamente importantes e que são amigos, que nunca me incluíram em nada. De curadores e tal. Nunca me convidaram. Nunca fui pedir. Mas, ao mesmo tempo, podemos sentar e tomar café e conversar muitas vezes. Outros me incluíram e nem tão amigos eram, nem tão próximos eram. Então, assim, eu acho que essa capacidade de circulação que tem quando tu produz um trabalho de arte, ela é muito interessante. Ainda E mais nesse início, né? Sempre, Sempre, não, mas digo, pra quem tá sempre, começando, talvez. sempre, sempre, sempre. Hoje tem situações. Eu não quero porque eu acho que eu comprometo pessoas, tá? Mas assim, tem gente que todo mundo sonharia em ser apresentado. E eu converso, digo bobagem, não sei o quê. E ok, porque a gente se dá. Mas não quer dizer que a pessoa vá trabalhar, nem fazer, no caso de curadores, nem me convidar, porque eu acho que o que produzem de curadoria não tem a ver com o que eu produzo, meu Uhum, trabalho. uhum. E no caso, às vezes, de instituições e galerias, o meu trabalho não alcança o público que ele alcança. Sim. Ok. E tu chegaste a transitar, agora tu falou das galerias, né? Chegaste a transitar com o teu trabalho, assim, logo no início da tua carreira, por algumas galerias, tanto Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, né? E isso pensando no início da carreira. Depois, daquele início para diante, e se hoje tu tem algum tipo de representação, se não, se quer falar sobre essa Galera, não, parte. não tem problema de falar, não tem Ah, problema de falar nenhum. É muito engraçado, tá? A minha primeira exposição de galeria já vai se dar nos anos 2000. a primeira de galeria foi em 2000. Assim, vamos lá. Agora eu fiz uma coisa meio complicada, não posso falar assim. Eu nunca tive uma galeria interessante. Uhum, É a galeria. A Tina, na época Presser, não Zapoli, uhum, quando ela tinha coisa de Iberê, fazia um monte de coisa nos anos 80, sempre vendeu trabalho meu. Eu nunca fiz exposição. Nunca. A Bolsa vendeu trabalho meu. Nunca fiz exposição. A Gestual, quando era em São Leopoldo, eu fiz exposição. Mas era uma galeria secundária do interior e tudo uhum, mais. Era isso. Em Porto Alegre, nunca. Fora de Porto Alegre, nunca. Eu fui fazer umas coisas, eu fui fazer agora há poucos anos antes da pandemia, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, na Ludina Rabia, que foi uma galeria que abriu, já fechou. Fiz uma participação naquele espaço de Tijuana da Vermelho. Mas galeria nunca olhou para o meu trabalho. Eles nunca enxergaram, acho, o trabalho como... Em Porto Alegre, sim. Aí fiz na Mamute, fiz agora na Ocre, Tem o quê? fiz, Uns 2 meses na Ocre, né? Uma uns dois coisa assim. meses atrás. Mas nunca foi assim, um trabalho de galeria. Mas muitas vezes as galerias venderam. Eu tive muito mais relevância. Nos anos 80, sonho de fazer na Macunaíma, acho que eu sou o único artista do Rio Grande do Sul que fiz na Macunaíma. Sonho de fazer coisas no Aloysio de Magalhães, eu acho que também. Recife. Paraná. As coisas todas sempre pude fazer, sempre foram acontecendo. Marx, eu tenho uma quantidade de exposições do Marx. Mesmo tendo passado um período muito grande sem expor no Marx, eu fiz várias exposições do Marx. Certo? Então é estranho, esse ponto é muito estranho. Esse ponto é esquisito. Eu gosto da palavra esquisito. Ao mesmo tempo, assim, nos anos 80, quando o auge do Thomas Kuhn me comprou trabalhos, vendeu trabalhos, nunca mostrou trabalho. Assim comprou de muita gente. Fez o trabalho de exposição do Félix, estava ali. Ele olhou muito para o Rio Grande do Sul. Ele comprou muita gente no Rio Grande do Sul. E vendeu muita gente. Mas alguns ele expôs. Outros não. E aí?
Interessante essas dinâmicas, né? Exato. A gente fica pensando sobre, Pensando aqui sobre... sobre o que acontece aí nessas relações internas, essas relações institucionais, né? Que daqui a pouco, sim, eu vendo Friends, mas não sei, vamos esperar, o que acontece, né? A gente não sabe, né? É muito Esse é a vida do difícil. outro, Nem não vai consigo saber. falar da Não, vida do outro. não, não. Não tenho como pensar na É vida do outro. verdade, é verdade. E esse trânsito todo, né? Acho que tem uma parte interessante, assim, meu ponto de vista, né? Da tua formação também como profissional, como artista, que é uma passagem internacional. Se tu pudesse falar um pouquinho pra gente, assim, uma caminhada internacional que tu teve, se isso teve algum tipo de impacto também no teu processo de criação. Não, acho que com o processo de criação, sim. Não, tem que ter claro. A primeira vez que eu vou para a Alemanha é uma história que é ajudada por Renato Rosa e pela Suíça. Me viabilizam ir para a Alemanha. Aí eu fico 3 meses lá. Bolsa de pesquisa, institucional, oficial, do jeito, aquela coisa do governo alemão. Não, não é isso. Era uma história que eles conseguiram viabilizar. Então, assim, eu fui para a colônia, tinha uma pessoa que ia me receber, aí fiquei na casa, fazia os contatos, funcionava como tradutor, funcionava com todos os contatos. Aí fui para Berlim, também tinha outra pessoa. Daí fui para Hamburgo, aí tinha uma pessoa da universidade que me ajudava nas coisas. Voltei para o Brasil. Que ano isso? Isso 80. Eu não vou aceitar o ano. Exatamente um ano antes do muro cair. E eu volto exatamente um ano depois do muro cair. Agora não me lembro. É 89, 90, tá? É aí. É 88 para 89. né? É uma coisa assim. E os dois são numa época do inverno. E aí eu tô no Brasil. Na época foi uma época que o Goethe tinha feito muita coisa, muito forte, de vir artistas. E tinha vindo um artista para cá, Cláudio Scovol, para fazer umas coisas em Santa Maria. E passou a Porto Alegre e viu um trabalho meu no Marx. E quis muito me conhecer. E aí ele abriu uma brecha, tipo assim, me manda, me consegue tal coisa, que eu acho que eu tenho uma história de trabalhar. Aí sim eu fui para uma coisa de trabalho. Aí foi uma história, um convite, eu tinha uma cilada. Eu tinha tudo lá, mas eu não tinha como ir, porque é uma Kunstverein, que é uma espécie de ateliê livre. É uma casa para artista ficar trabalhando. Eles me davam material, eu tinha todas as despesas da casa e mais uma exposição no final. Só que eu não tinha passagem. Eita. Porque ela não é normalmente aberta para estrangeiro. Sim. Aí corre, vende um trabalho. Aí eu vendi um trabalho que eu tinha do Samico e um trabalho do Chico que eu tinha ganho dele. Juntei o dinheiro, comprei a passagem e fui embora. É isso. Aí fui para a Alemanha para ficar 3 meses produzindo, terminou, fez a exposição e aí aproveita aquela coisa de viajar. E vai viajar, vai para um lugar ou outro. Então, assim, eu fui a Berlim, a viagem Hannover-Berlim. É uma viagem que foi muito esquisita a primeira vez. Porque tu tem todas aquelas trâmites de fronteira. Tu atravessa um outro regime, tu te sente... Tu atravessa o portão de um presídio. É uma sensação muito essa. Tipo, te revistam literalmente. Querem saber quem tu é, não sei o quê. É muito complicado. Muito estranho, muito estranho. Sempre achei muito estranho. Aí chega em Berlim e volta pro paraíso. O que nós entendemos aqui, tá? Sim. Um comunista radical, ele vai achar estranho o que eu estou dizendo. Quando eu fui a segunda vez, eu fiquei na coisa. Quem tinha me convidado é o Cláudio Scovol, e o Cláudio, ele é polonês. E fugiram a família quando criança. Então ele nunca tinha ido para o lado oriental, nem a Berlim, pelo medo de passar e ser preso. Não voltar nunca mais. Como o muro tinha caído, nós fizemos uma viagem pelo litoral do Báltico, muito lentamente, para ver coisas, certo? Para entrar em estradinha, ver coisas. Então foi uma viagem maluca, assim, é uma realidade impensável. Desde cruzamentos de estrada, umas Dorf é vila pequenininha, meia dúzia de casinhas, que tinham sido bombardeadas na Segunda Guerra, com o resto de armamento por lá, e estavam lá. A guerra parou e está lá, naquele momento. De chegar em cidades grandes e ter exposição de forno de micro-ondas, e ter os caras servindo cafezinho, que na verdade eles botavam um pó de café, água e botavam um forno de micro-ondas, as pessoas encantadas, porque ninguém conhecia forno de micro-ondas, que para nós era uma normalidade. Sabe, tu vai para um outro tempo em um outro lugar. Então isso foi uma primeira. Então assim, ao mesmo tempo de ver, já naqueles anos, exposições grandes, coisas em quantidade, de Richter, Kiefer, Baselit,
porca. Tu vê, tudo que nós estamos falando muito importante, hoje, estavam lá. Não eram, eram importantes para a Sim. Alemanha, mas não eram. Gotthard Graubner, que é um cara que desapareceu muito na história, que eu acho que tem uma coisa, todo o grupo Zero que voltou a ser falado, que é Null Group, sabe, ver aquelas coisas todas, aquilo é fantástico, porque aquilo é uma coisa que nós não tínhamos acesso àquilo. Então tu traz uma outra bagagem de informação, vê com exposições grandes, como eu vi uma em Hamburg, do grupo Fluxus, tá? Montagem grande, eu fui 2, 3 vezes para entender o grupo Fluxus. Aí, o que eu tenho a ver com Fluxus? Não sei, eu preciso ver, porque aquilo não é do que eu domino. Assim como a última vez que eu fui agora à Alemanha, fui a trabalho e fui a Basel, para conhecer o museu de Basel e tal. E eu tinha me esquecido que uma coisa que me impressionava muito é a pintura do Rubens, do Cristo Morto do Rubens. Aí faltava 15 minutos para fechar e disse, onde é que está o Rubens? Tá lá não sei aonde, é uma parte que eu não tinha ido. Eu subi correndo a escadaria, disse, eu tenho que parar na frente, quase que um rito de oração, aquela coisa de rito de tem que entrar na igreja e olhar. E a sensação é isso, eu vi isso. Eu sonhei em ver isso e eu vi isso. E quando eu entrei no Museu de Basel, eu nem estava me lembrando, na última hora, eu passei o dia inteiro no museu. E eu não ia poder voltar no outro dia. Então essas coisas acho que são fundamentais. Fundamentais. Tem muita possibilidade de trabalhar com isso no decorrer das coisas. Essa coisa da imagem, que tu acredita que ela é uma coisa e, na verdade, quando tu vê ela é outra. Uma coisa é tu ver ela num fragmento dentro de um livro, outra coisa é ver ela na sua realidade. Essa concretude, digamos assim, em relação à virtualidade dos livros, né? A gente não tem acesso, muitas vezes, enquanto estudante sem, né, poder financeiro, muitas vezes, para chegar até esses trabalhos. Então, me parece, sim, que para ti existe uma grande importância nesse contato com as coisas, né? Nessa experiência de estar lá olhando, né? Essa frase isso que tu me contou agora do Iberê vai ficar assim, guardada na memória, né? Não sei se eu gosto, mas eu tenho que ficar olhando, né? Então eu acho que esse olhar curioso é interessante. Eu gosto muito, que é muito amigo, que gosta de uma frase que eu gosto muito de usar, que a gente só anda pela mão do outro. O André Severo adora muito isso quando eu falo. A gente só anda pela mão do outro. As pessoas não se dão conta disso. E isso é uma coisa boa de pensar. O meu trabalho só andou pela mão da Tata, que teve coragem de fazer aquilo. Alguém fez, né? E tu aproveitou isso, né? Também soube aproveitar, né? Tem que aceitar a mão que é dada. Tem que aceitar a mão que é dada, tá? Essa é uma das coisas muito importantes. A exposição de Santander só aconteceu... A exposição de Santander, agora em 2021, ela só aconteceu porque o André viu, acreditou num único trabalho. E no resto, tudo que estava pré-pronto. Em um mês a gente botou em pé. Agora, eu não sei projetar uma exposição do que eu não tenho. Sim. Eu preciso ter um ponto muito sólido de partida, que é só multiplicá-lo. Vai. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tá de volta. Fiquei pensando aqui. Mas isso que é o gostoso da conversa. Isso é a conversa, né? Essa coisa da conversa, dos contraditórios, do debate, eu acho que isso precisava acontecer mais. Uma das coisas que eu acho que seria fundamental se as pessoas tivessem coragem de sentar frente a frente, falar. Antes eu contava para vocês aquela história dos pigmentos, a coisa do pigmento. Eu acho uma bobagem, muita gente agora, porque quer quase reinventar a tinta. Eu disse, vai ler Senino. Vai ler Senino de 1385. Um livrinho fácil, simples de ler. Ele escreveu a regra e nenhum químico até agora mudou. Então, por que tu vai inventar? São quantos anos aí? São 600 e tantos anos? Então, eu acho que é um pouco isso. Estava pensando aqui, não parei de pensar, na verdade, até agora. Se for ver, tu estava falando dos anos 80, né? Aí tu teve esse choque, digamos assim, foi para a Alemanha, pegou esses dois momentos da Alemanha, mais uma paulada, e voltou. Aí nesse período a coisa mudou. Só ia pegar um gancho, assim, que tu falou, porque se a gente pegasse a tua história aqui toda... Aí eu mudei também. Tu mudou todo mundo, graças a Deus, por um lado, né?
essa vivência, essa experiência, essa circulação que a gente estava falando antes, como é que tu vê isso? Tu viu? Tu vê? Tu pegou o 80, daí tu sentiu essa paulada da Alemanha quando voltou. A mudança que teve nos anos 90 aqui de comportamento de mercado, de sistema, até agora. Não sei se... Mercado ou sistema, tá? Porque a gente estava conversando antes aqui que nos 90 mudou muito, né? Eu acho assim, os 80... E os para anos 80 agora é a uma gente coisa, tem essa dificuldade de os anos 80 é circulação, né? outro, os anos 90 é outro. Sim, os são anos coisas... 2000, São coisas bem distintas. distintas. Existem várias coisas. É muito complexo, tá? Voltando à fase daquela adicionada pela mão do outro. Hoje eu acho que a gente é mais isso, tá? Por exemplo, vamos daqui para trás. A última exposição que eu faço, a última é da Ocre. Sim, A anterior, um ano antes, é a do Santander. 21, né? É. Dois trabalhos muito distintos. Absurdamente distintos. Mas se tu for ver, a concretude do trabalho com o pensamento, ele é muito igual. Tem costura. Tem muito, não. Não, Eu garanto não. que tem. Não é uma coisa, não é uma coisa, uma aleatório. coisa. A Não é imagem aleatório, visual, ela é muito diferente. A costura, ela é muito, muito densa. Mas isso aí é uma discussão que eu consigo comprar. Bem forte. A exposição anterior, que é do Marx, também é essa discussão. E ela é diferente. Marx foi em 19, não foi? 19. Ah. Aí tem toda a pandemia no meio do caminho. Sim. Então, assim, eu faço algumas exposições aqui que tem essa coisa de uma coisa para outra muito rápido. Agora eu me perdi. Por que eu quis pegar daqui para trás? Tu falou da... Agora eu perdi. Agora tem que refazer. Não, essas mudanças de comportamento, principalmente em Porto Alegre, Então, assim... não só ter o comportamento, mas da recepção também. Então, assim, eu tenho, nesse período aqui, uma aceitação de coisas desde da 10ª Bienal. Da 10ª Bienal, que eu ia chegar nela, tá? Da 10ª Bienal, ali começa uma história que teve um momento muito engraçado. Eu não vinha participando de quase nada e participo da 10ª Bienal. E aí acontece isso, participo daqui, ali, participo de um monte de coisa. Ainda eu tinha mantido umas participações na Vera. Em 2011 eu tinha feito uma exposição no MAC, mas tinha um certo distanciamento tudo. Aí de repente começa a coisa que é muito estranha para mim até, porque é quase que onipresença. Tem uma exposição, tu participando de moda. Tem uma exposição, Porque tu tá num momento agora que a gente tá muito conversando maluco, antes, né? Que eu tá fico assim, eu fico surpreendido. em evidência. Eu fico muito surpreendido. Por quê? Pelo assunto velho, tipo, abriu essa semana uma exposição lá no MAC que vai falar dos anos 80, dos anos 70, 80. O meu trabalho está lá. Isso para mim é forte. Por quê? Tem força aquele trabalho naquele momento. O trabalho de hoje, para mim, tem ligação com aquilo. Mas não é a imagem do mesmo objeto. E o assunto do objeto é outro. Mas para mim, eles têm muito a ver. Tem a ver com a relação da fotografia, a relação do guardar a imagem, a relação de perpetuação. Tem uma série de coisas que me interessam ali. E da pintura. Como é que isso acontece? Como é que essas coisas circulam? Então, isso vem de uma outra história. O mundo mudou. Nos anos 80, pintura. Eu também fiz experiências com gravura, mas muito pintura é uma pintura forte. Nos anos 90, há uma reestruturação de coisas, vem a fotografia, entram outras coisas, outros assuntos. Os anos 2000 começam outros tipos de experimentações. A partir de um período agora, nesses últimos tempos, entram as questões identitárias. Certo? Todas elas. Fora as questões identitárias, que eu acho que o meu trabalho não tem nada a ver com esse assunto, certo? O resto todo tem que conseguir permear essas coisas. E as questões da pintura, do trabalho, o mais estranho para mim é que a gente tem um problema na pintura, que é, fulano pinta uma coisa, qualquer artista, não interessa qual, ele perpetua aquela imagem, ou por aceitação ou por mercado. E passa 40 anos repetindo a mesma pintura. Onde é que eu sofro? Eu nunca faço a mesma coisa. Eu resolvo um pacote de coisas e paro. Lá na exposição dos anos 80, eu tenho todas as telas brancas escritas. Daqui a pouco eu paro com aquilo e faço uma X. Na época me chamavam o Franz, o pintor dos X. Porque todo mundo via X nas pinturas. Daqui a pouco eu paro e vou pintar tela sem suporte, que era só placas de tinta. E vou ganhar um Salão Nacional com isso em 86. Então, em 4 anos, eu faço 3 tipos de pintura muito diferentes.
Aí eu vou para a Alemanha e começo a fazer pintura azul. Pouca gente conhece aqui, alguma coisa meio que se perdeu na história. Porque eu vendi muito, o trabalho que mais vendeu. Aí cansei. Assim, tudo que eu queria trabalhar com aquilo, eu resolvi. Esgotou. Esgotou. Aí eu vinha fazendo junto com essas azuis já os pisos forrados. Aí os pisos entram. Então assim, tem essa coisa. Mudou esse mercado? Mudou. Eu mudei junto. Eu acho que de repente eu consigo estar porque eu fui mudando as minhas coisas, as minhas formas de fazer. Não me adaptando a ele, fazendo uma coisa contínua que eu faço. O que eu não acho complicado que mudou era, lá nos 80, tu tinha uma escolha de curadoria mais crítica, mais pessoal. Mais próxima do artista, talvez. E mais próxima do artista. Hoje tu tem uma escolha de curadoria temática, mas distante do artista. Às vezes eu descubro que eu estou em exposição que nem eu fui comunicado que eu estaria. Nem sabia. Nem sabia. Tudo bem, não tem problema. Legal que eu tô. Mas colaram teu trabalho num determinado conceito. Exatamente. Botaram no meu trabalho num conceito. Bacana. Já aconteceu mesmo? Hã? Já aconteceu mesmo? Sim, várias vezes. Esse tipo de coisa. Várias vezes eu descobri exposições. Eu já descobri exposições fora do estado do Paraná que eu estava em exposição quando ela estava encerrada. Ah, mas nem pra... Nem para avisar. Nem pra abertura. Nem para abertura, nem para depois, nem para ver a exposição. Eu tenho exposição que eu não vi fotografia até hoje. Tem uma exposição no MAC do Paraná que eu não vi. Só sabe que teve. Só Te sei contaram. que teve. Me contaram. Eu vi depois uma foto ou outra, um material ou outro que eu fui descobrir. Então, assim, isso é maluco. E aí tem essa coisa que surgiu dos editais, que eu acho que eu separo essa coisa do não edital e do edital. Minha cabeça separa muito aí. Eu sou um cara que, assim, tu tinha que pegar o objeto e mandar. Custasse o que custasse. Tinha que ter coragem de mandar o objeto. Aí tu entrava. Ou não. E voltava o objeto. Ou ia pro lixo. Que eles mandassem, não me manda porque eu não tenho como pagar o frete. Deixa aí. Deixa aí. Para a coisa do edital. É fácil, é acessível. Eu te pergunto na geração de vocês, é acessível fazer edital? Ou grande parte dos artistas está tendo que contratar gente para fazer edital porque ele é tão burocrático? Aí a preguiça do Estado de assumir, aí tem um perigo, tá? O que eu vou dizer. Há uma preguiça do Estado de assumir, coragem de dizer, isto é o que nós pensamos no museu e esta é a nossa curadoria. Alguns museus fazem isso. Outros se escondem atrás do edital para não terem problema. Para não terem problema, porque na verdade quando tu fizer isso, tu vai te deixar alguém de fora. Aí politicamente vão criticar, principalmente os museus de Estado. Uhum. Os museus de Estado fazem isso porque aí fica, não, mas foi o edital. Foi uma seleção, né? O culpa é do outro, não sempre a culpa é do outro. Se estava bom, ótimo, é nossa. Se estava ruim, a culpa foi de quem escolheu. E aí, Esse é um tema perigoso a ser falado, mas é um tema que tem que ser discutido. e aí que vem essa. Isso a gente. Agora já não recordo se a gente estava gravando ou não gravando, mas a gente estava falando, comentando também desses espaços que não estão tão atrelados ao Estado e também não necessariamente estão vinculados às grandes empresas, grandes corporações, grandes marcas, né? Isso é uma das coisas que, pelo menos em Porto Alegre, a gente tem sentido falta, né? Comentamos antes, assim, Eu acho que é bem marcante em Porto Alegre, né? Existe uma coisa que no mundo sempre circulou isso, uma coisa que me interessava muito. Uma das coisas que me fascinou nos anos 80, e o meu sonho de ir a Berlim era para ver isso, eu acabei não conseguindo ver, tá? Dessa forma. Em Berlim tinha uma história de pintura, assim, alugava-se um lugar, 5, 6, 8 artistas para pintar. Mês que vem vamos fazer uma exposição. Pintava uma sala lá daquele espaço, fazia uma exposição, convidava um monte de gente, vendia os trabalhos, conseguia se fazer mais. Um exemplo é a Subterrânea, que tinha essa mecânica meio próxima. Uhum. Eu me dou muito com a turma Subterrânea, toda a gente falou muito disso. Eles tinham essa mecânica, quando eles empurravam aquela sala mais para trás de trabalhar. Sim, e a só puxava um tapume para frente, para trás. Mexer, é mais ou menos aquilo. Eles têm uma característica que eles nunca fizeram exposição deles. Acho que só tem, a única da Subterrânea que fez a exposição foi a da UANI. Não lembro. Não tem exposição deles. Eles não fizeram a exposição deles. É uma coragem também. Lá no espaço. No espaço Eles deles não fizeram. mesmo, O não. Túlio nunca fez exposição lá, o Guilherme não fez. A turma não fez exposição lá. Era um espaço para os outros, né? É um espaço para os outros. Para os outros terem interação com o espaço. Isso é uma coisa muito inteligente. É um espaço de circulação, na É um verdade. espaço Ver de gente circulação. fora do estado, ver gente Então, assim, fora do... a Alemanha teve isso muito forte. Muito, muito forte. Porque o cara produzindo tudo aquilo tinha que vender para alguém.
Então convidava amigos, não sei o que, fazia e vendia. Certo? Então estava uma galeria durante 15 dias e segue o barco, vamos voltar a ateliê. Aí faz outra, daqui a pouco mais, daqui a uns 3, 4 meses faz outra exposição. Aí faz alguém que quer expor, que é amigo, vai lá, vamos fazer uma exposição. Se autogeriam como espaços de exposição. Na medida que algum desses artistas, vamos lá, um Baselitz, passa a fazer parte de uma galeria, ele não precisa mais usufruir daquele espaço. Quase- Eu não sei se Baselitz é assim, tá? Mas assim, eu citei como um exemplo. Sim, O espaço então vira quase como uma espécie de plataforma de lançamento, fazendo uma Exatamente. metáfora. Nenhuma assim. galeria quer me olhar. Eu não tenho. O institucional na Alemanha também não olhava, os museus também não olhavam para aquilo. Vamos fazer na marra? vamos fazer por onde, né? É o que acontece um pouco na música, que o pessoal começou a usar todas as plataformas para poder lançar disco. Uhum. Até que alguém se interessa por aquilo, tipo azar. A Sim. música está circulando aí de todos os jeitos. Uhum. Por isso, como é que circula o trabalho de arte? Um dos canais, eu acho que é esse, é ter coragem. De 5, 6 artistas se unir e fazer. A história nossa, o Espaço NO, Torreão, Subterrânea, Arquipélago, não me lembro de outro, mas pode ter, acho que tem outras coisas que Acho que chamam agora, hoje talvez a Uma- Casabaca, não? a Casabaca, o Mascate, teve um pessoal que fez aqui na Sertório também um espaço, não sei se está funcionando ou não. Nem sei, nem Então, são coisas. Precisam, mesmo que eles sejam muito efêmeros, eles são fomentadores de continuidade de ideias. São Paulo começou de um jeito ou de outro, tem vários espaços assim. Recife tinha a Sala Recife, da onde eu fui expor também, ela que era ligada ao Gil, que era uma união do Márcio Almeida, do Gil, Renato Vale e Marcelo Silveira e Manuel Veiga. Os 5 geriam aquilo. Na verdade, é um espaço, uma galeria nada mais é que 4 paredes brancas. Sim. Se tu não tem dinheiro para pintar, chamar a gente, tu mesmo pinta, passa por tinta branca, faz o evento, é branca um é mais espaço, é uma barata coisa. que tem. A branca é a mais barata que tem. Então, assim, isso eu acho que é muito fundamental. Muito, muito, muito fundamental. Se ter coragem de fazer sozinho. Fazer a coisa acontecer. Claro, depois de muitas vezes feitas, ele tem que chegar ou uma galeria, uma forma de se viabilizar economicamente, ou tu te esconde. Ou, esconde não digo a palavra correta, ou tu vai ocupar um espaço de professor numa estrutura e o dinheiro de professor financia o teu trabalho. Ou tu vai ter um emprego, seja onde for, e esse dinheiro vai para o local do trabalho. Ou tu vai ter uma loja como eu, e esse dinheiro vai bancar o teu trabalho. Para te ter uma independência de não pintar para vender. Perfeito. Quando tu pega uma Cláudia Painha, ela vai fazer o trabalho que ela quer. Sim. Um salário de professora garante ela fazer aquele trabalho com a coragem que ela faz. Então essa coisa eu acho que é fundamental. Ou tu vai ter muito dinheiro de família e vai fazer como tu quer. Como diz o Maroso, o Elias Maroso, artista herdeiro, Né? Qualquer dessas coisas. sem criticar. E, na verdade ali tu acaba comprando esse, com o teu trabalho, ou a tua herança, seja lá o que for, né? Tu acaba comprando um tempo, vai comprar um tempo, né? Vai investir tempo no teu trabalho. Tem uma frase que me disse isso, foi o Patrício. Eu vou errar no espanhol, vai virar um portunhol maior, mas eu gosto muito dela pensando no espanhol. Se tu crees que és artista, se crees realmente artista, pega a plata que tienes e mete em tu trabalho. Se que não crees, não gasta a plata. Bem por aí. É isso, certo? Eu acho. Quantos artistas gastam tudo que dá vontade para fazer um trabalho? Eu mesmo já fiz muito disso. Azar, a gente vai. As coisas das viagens, comentários. Eu gastei todo o dinheiro, vendi coisas minhas para poder ter o dinheiro para viajar, não tem problema nenhum. Já tive que viajar de carona, vamos lá, já tive que dormir em lugares insalubres que as pessoas não têm coragem para poder estar lá. Mas estava lá. Reconhecendo essas mãos que te oferecem, Sim. botando a faca nos dentes e enfrentando os Vamos leões. lá, vamos né? lá. Tem que Tipo assim, fazer. vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu fiz algumas viagens para o Rio, para São Paulo, de carona. Sim. Foi, né? Fui. Foi, né? Sei, tu quer... Não sei como é que estamos de Não, por mim é tranquilo. Deixa eu final aí. espiar Ah, mas tem uma pergunta, tem uma pergunta. puxando mais Boa pra produção aqui, mesmo, né? assim. Deixa eu só Vamos ver, eu lá. não enxergo aqui. Agora eu enxergo.
Deu 1 hora e pouquinho. Eu acho que a gente pode... Meio que fechando. Pode já. que... Mas essa pergunta... Pergunta. Eu vou perguntar. A gente fecha até Eu vou amanhã, a gente perguntar. fecha. Com essa daí. Essa pergunta... Ela tá meio por torta, dá uma elaborada melhor aí. Mas ela é uma pergunta muito, talvez, da cretina, que é o que é e o que não é pintura. Dá pra responder isso? Ou tu pode pegar a xícara e jogar na nossa cara também, fazer um tipo de pergunta. Mandar. Que é o que não é pintura? Que é o que não é pintura? Não, eu vi um negócio aqui, dá pra responder. Quer uma careta? Tem por aí. E respondendo com a tua provocação. Toma papuda. É pintura? Se eu disser que é. Se tu disser que é, É. é. É isso. Se não, vai ser... Macaca, Papel sujo. macaca papel na sujo. minha mesa. Vai limpar ela. Deixa aí. Muito bom. A questão é um pouco isso. Aí, à medida que tu vê o Duchamp, tu vê o fluxos, é isso. Sim. Sim. Se tu consegue ver fluxo e enxergar pintura em fluxos, e tem, é. Ah, não. Vem cá, então, você esqueceu de Yves Klein. Yves Klein é fluxo. É fluxos, né? Como tem uma cilada aí. Aí as pessoas interpretam Yves Klein simplesmente como pintura. Mas é muito maior que aquele objeto que está lá, simplesmente aquela mulher estampada. Sim. Então é isso. Qual é o que pode ser? Quando tu vê um mamilo da Vera Chaves estampado num material e que vai virar uma fotografia, porque ela passou por outros processos envolvendo gravura, e vai se chamar de epidermic scapes, aquilo fica num limiar entre pintura e fotografia, porque aquilo passa por gravura, passa por um monte de coisas. Transita, né? Parece Transita. fotografia, mas será que aquilo é fotografia exatamente? Não é. Aquilo está mais perto da gravura e da pintura. Eu acho que esse é o grande barato, assim, né? De tu... De novo. Não sei se eu gosto, Eu não sei se eu gosto. mas eu tenho que estar olhando. eu tenho Me que provoca, olhar. provoca, Tô né? Eu tenho que pensando, aceitar né? o que eu vejo. Eu tenho que aceitar o diferente. Eu tenho que aceitar o estranho. É que não assim, eu acho divertido, gosto de umas pessoas extremamente tatuadas. Que eu nunca fiz na vida uma tatuagem. Somos não dois. teria coragem de fazer uma tatuagem. Porque eu acho ela muito definitiva. Eu não tenho coragem de ser umas coisas definitivas. Para mim, tatuagem é coisa de sujeito que aceita as coisas como definitivas. Bacana, legal, é o jeito dele ou dela, que se entendem assim. Mas tu tá em movimento. Eu não. Sempre circulando. Sempre circulando, Certa forma, sempre em né? movimento. Eu acho que... Eu quando mostro um trabalho, por exemplo, muitas vezes já passei anos produzindo ele, pensando nele. Quando mais jovem, mais curto esse tempo. Agora mais velho, mais longo esse tempo, tá? Tem trabalhos que estão... Esses do Santander, já tem uns 6, 8 anos que eu comecei a mexer com aquilo. Aí não é uma coisa que eu vou mostrar. Tem um trabalho que eu estou mexendo já há uns 8 anos, que agora estou falando para algumas pessoas, mas não tenho ainda claro como eu vou mostrar. Isso é muito bacana de Isso eu comentar, não né? vou contar aqui, como Não. vai ser, tipo, festa. Sim, sim. Mas é muito legal isso dos tempos, né? Às vezes as pessoas, elas vão ter contato com o teu trabalho e elas não têm a menor ideia do tempo de maturação, do tempo... Até antes mesmo de iniciar o trabalho, o tempo que ele está presente dentro da tua imaginação, da tua cabeça. Então, assim, se vê tudo muito pronto, né? Mas a parte toda processual, esse tempo de dedicação, isso às vezes não Esse aparece, trabalho né? dos pisos, quanto tempo tu imagina que ele leva? Nem ideia. Nem Dá ideia. um número qualquer. 2 zonas forradas de ateliê. Quanto tempo ele leva para... Entre eu forrar o ateliê e ir lá retirar esse pano. Pode ser o tempo que tu quiser, na Pode verdade. ser o Né? tempo que quiser, mas na média. Sei, É coisa de ano. anos. Eu acho que é coisa de ano, não. De ano. Talvez. 4, 5, 6, 7. Pra ter o acúmulo suficiente de... Tem ateliê de 10 anos. 10 anos.
Mas é 4, 5 anos, 10 anos, né? É que pra ter aquele acúmulo de Tipo, a tinta tem exposição que ter Santander, da Ocre, os pisos todos ali tem mais de 5 anos. É um bom tempo de pintura, né? tempo. Ah, de pintura tem aí sim, esse é outra coisa que eu sempre achei legal no teu processo. Edição, né? Não te acha um montador, um editor também? Eu acho que eu sou muito mais um editor e sempre fui, tá? A pintura é uma edição. Isso é uma coisa boa. Quando Courbet desenha Lavaque, pinta as ondas Lavaque, ele não edita a onda que ele quer Sim. Sim. e ele não aproxima esse editar da fotografia. Já é um recorte Quando fotográfico. todos os modernistas vão fazer uma coisa, quando ele pensa como uma vaca no campo, ela está à direita, ela está à esquerda, ela está saindo da cena, ela está no meio da cena. Não é uma edição. Antes de fazer já, né? É. Também. Quando Dürer desenha a goleira de enquadramento na gravura, que tá lá, aquela hastezinha, aquela goleirinha para te enquadrar, para te desenhar a ti. Eu posso daqui para lá te olhar e ter isso no centro do teu rosto ou na lateral do teu rosto. Eu edito. Já tá editando. A história da pintura e desenho é edição. Então eu sou editor. Por mim, se encerra aqui. Muito obrigado, Fran. E é bem isso.